Para falar um pouco sobre a saúde de Barbacena, principalmente sobre o Hospital Policlínica, vamos conversar com o diretor do Hospital Policlínica, Otávio Augusto Ramos Vieira. Otávio, seja bem-vindo ao canal BOL. Obrigado, Salim. É uma satisfação estar aqui. Otávio, eu quero te perguntar o seguinte: quais são os objetivos da Policlínica, né, em relação ao atendimento do público aqui de Barbacena e da nossa região, por favor? Certo. Salim, o nosso maior objetivo é justamente atender aqueles vazios assistenciais que o município hoje vem sofrendo, né? Com a elevação de atendimentos no regional e com todas essas situações da falta de leitos de UTI, né? E a gente realmente fazer parceria com o município. O hospital, ele na pandemia, Salim, ele atendeu, ele foi referência do Covid, então todas as referências que o hospital tinha, elas foram descaracterizadas e ele se tornou um hospital 100% Covid. Com isso, nós fizemos 72 mil atendimentos e procedimentos, 3.800 atendimentos no CTI e, desculpa, e com isso nós conseguimos salvar várias vidas, né? Em agosto do ano passado, a referência Covid, ela foi suspensa, né? Então a pandemia acabou e nós tivemos uma dificuldade maior de voltar com os serviços que eram feitos anteriormente. O município, na sua característica, né, na sua necessidade, credenciou os leitos cirúrgicos, né? Mas nós entendemos, Salim, que a Policlínica tem uma capacidade muito grande de atendimento à população, que esse é o nosso objetivo, atender a população, levar assistência à população. Então, hoje nós temos os 10 leitos CTI, que nós estamos no processo de validação desses leitos, junto à SES, né, que o problema maior dos nossos leitos não é os leitos em si, não é o CTI em si, mas sim o projeto arquitetônico inteiro do hospital, que é uma construção que tem mais de 100 anos, então nós temos uma dificuldade maior de reestruturação, mas isso não impede de que os leitos CTI funcionem, né? Então, dentro desse planejamento para o CTI, nós temos também a questão da capacidade técnica deles e realmente da gente atender a população, que esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo sempre foi e sempre será levar saúde para a população que está precisando, Salim. Nós temos a capacidade aqui de fazer o pronto atendimento do azul e o verde, que é da baixa e média complexidade do município hoje, né, que está sobrecarregando o regional. Então, nós já estamos conversando junto com o município, junto com a gestão de saúde, para que a gente possa viabilizar esses projetos. Perfeito. Otávio, eu quero te perguntar o seguinte: esses contratos de prestação de serviços na área de saúde entre a Prefeitura Municipal de Barbacena e o Hospital Policlínica, eles foram assinados pelas partes, todas corretas, e foram referendados, inclusive, pelas autoridades de saúde que são competentes aqui no nosso município. Agora, Certo. né, você está assumindo a nova direção da Policlínica, eu quero saber se você concorda ou se você discorda dos termos desses contratos de prestação de serviço que foram assinados antes de você assumir a direção da Policlínica. Então, Salim, é uma outra gestão, né? Na verdade, cada equipe tem uma perspectiva de trabalho, né? Na nossa gestão, nós temos uma perspectiva mais austera, com mais oferta de serviço, com muito mais parceria com o município. Quanto mais a gente fizer essa aproximação ao município, quanto mais nós formos austeros em oferta de serviço de saúde para o nosso município, né, e acaba atendendo a região, será muito mais valioso para a nossa rede de saúde. Né? Nós não estamos. Quem somos nós de julgar o antes e o depois? Pelo contrário, nós vamos aprender com o passado e vibrar com o futuro. Tá. Agora, sobre o serviço de raio-x e mamografia, o que você pode me falar sobre isso? Certo. Hoje o serviço de mamografia está em fase de implantação. Nós não conseguimos colocar o serviço em funcionamento devido a vários problemas estruturais, obras, o equipamento na mudança ele não veio completo, o raio-x também é a mesma coisa. Então, o termo de contrato também tem problemas também. Então, isso nós já estamos correndo atrás, tentando equacionar isso junto ao município, e o quanto mais rápido possível nós conseguirmos, mais atendimentos nós vamos fazer. Então, é a intenção do Hospital Policlínica fazer esse atendimento. Sem dúvida alguma, Salim. Pelo contrário, nós já estamos olhando tomografia para colocar aqui. Então, para melhorar muito mais, não só fazer raio-x,
mamografia e ultrassom. E sim, nós trazemos exames de alta complexidade de imagem para a gente ofertar para o município. E para o munícipe, né, que é mais uma, vou frisar cada vez mais, a gente levar a assistência ao nosso munícipe. Uhum. O que levou a gente a fazer essa entrevista, né, o assunto principal seriam os leitos de UTI. Então eu queria te Certo? perguntar o seguinte, esses leitos, né, eles foram feitos com recursos do SUS, né, e o que está faltando, Otávio, para que eles sejam habilitados de forma legal, né? Então, Salim, conforme eu falei, nós temos o projeto arquitetônico do hospital, por ser uma construção muito antiga, a SES, que é a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, ela tem os seus parâmetros a seguir, né? Tem as RDCs para seguir. E é, 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 dentro desse relatório que ela fez em cima do projeto, ela pediu para a gente justificar e fazer as modificações. Tem coisas estruturais, Salim, que realmente não vai ter como fazer. Nós estamos procurando uma forma de realizar as justificativas para que a gente possa funcionar. Mas o que a gente mais chama atenção, Salim, é por quê? É porque quando é Covid, quando foi a pandemia, foi utilizado o CTI, certo? Ele em si, para salvar vidas, ele é extremamente funcional, né? Para o paciente chegar aqui, que tem uma condição mais difícil, né, de locomoção, porque aí tem as portarias, as RDCs, que vão ser equacionadas, foi utilizado. Nós estamos vivendo um momento muito cruel na nossa rede, que é o regional, né, com toda a sua demanda, né, com toda a sua capacidade já estourada, com a falta de UTI na rede. Né, a gente pode dizer que pode ser até uma pandemia, né, Salim? Porque hoje nós estamos, falta muito leito na rede. Sempre faltou, mas só que não tinha os leitos. A nossa rede sempre precisou de leito de UTI, mas não tinha essa oferta de leitos, né? Não tinha. Hoje nós temos a oferta de leito. Então, é justamente nesse ponto que a gente gostaria que todos envolvidos no processo, imbuídos para que a gente possa dar segurança assistencial para os nossos munícipes e região, entendesse a nossa proposta, entendeu? Porque a gente quer muito atender a população. E como os leitos já foram utilizados, né, então a gente não tem uma questão maior, que é isso aí, cada um. Dá para entender, né, a princípio, que foi uma situação emergencial quando a gente estava na pandemia, né, mas parece que agora, existem outras necessidades que são, exigidas por vocês, né. Eu queria te perguntar o seguinte, você já passou pelas vistorias de vigilância, vistoria de bombeiro, essa parte já Sim, passou tudo sim, isso? sim, sim, estamos com todo esse processo. Na verdade, o que eu te falei, em relação à vigilância sanitária, é só em relação ao projeto arquitetônico, entendeu? Então, nós estamos tentando fazer as adequações, correndo para isso. Até recentemente, nós propusemos fazer um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público para assegurar juridicamente os entes, né, os entes públicos, para que a gente possa realmente cumprir aquilo que está pedindo e atender a população, sabe? E a gente quer atender a população, né? A gente tem que dar segurança à população. Uhum. Agora, ó, assim, né, eu entendo a situação e percebo o seguinte: o leito de UTI, por enquanto, não está funcionando. Você tem 10 leitos, nenhum deles está funcionando. Mas, Sim, até então, eu tenho que. né, agora, quais são os serviços que são oferecidos pelo Hospital Policlínica para o SUS, né? O que que vocês têm de contrato com o SUS que é realmente prestado de serviço? Isso. Hoje nós temos os leitos de clínica cirúrgica, né? Nós temos 150 procedimentos contratualizados no nosso contrato e temos os leitos de unidades de cuidados prolongados, que é a UCP, entendeu? Que são Uhum, 25 leitos também. Somente entendi. isso. E o Hoje, que é isso mesmo. Na verdade, nós temos uma capacidade instalada muito maior, entendeu? E com muita eficiência para atender toda a população de Barbacena. uhum. Agora, com esse pouquinho de serviço, então, porque você, né, tem capacidade de fazer mais coisas, a prefeitura está pagando em dia pelo serviço, Otávio? Como é que é feito esse pagamento, hein? Ele é pago antes ou é depois do serviço prestado? Como é que funciona, por favor? É, existe as duas formas, Salim. Existe a forma pré-fixada, que ele paga antecipado, e a forma pós, que é depois que você presta o serviço.
Entendi. entendeu? Então, mas está em dia, a prefeitura não está atrasada com esse Está em pagamento, não. dia, não deixou de pagar nada, pelo contrário, a gestão de saúde, ela honra com o contrato, mesmo eu achando, mesmo a nossa equipe, na análise do contrato, a gente aponta algumas anuências nesse contrato que possa vir a melhorar ainda mais para a assistência do município, entendeu? Para o Uhum, hospital, para o município, mas isso aí já é uma negociação, né? E nós estamos numa uhum. fase já de negociação, eu acredito que a gente vai assim equacionar isso. Você já falou sobre isso, mas eu quero insistir na pergunta um pouquinho, tá? Quais são os outros serviços que podem ser oferecidos pelo Hospital Policlínica, Otávio? Assim, o que que vocês podem fazer? Você falou que tem, né, tá fazendo um pouquinho e tem capacidade de muito mais, né? E principalmente para resolver, você sabe que a situação de Barbacena da região tem questões emergenciais aí que são complicadas, né? Então, o que que você me diz sobre quais são esses serviços que vocês poderiam oferecer para a população e que não são oferecidos? Certo. Na verdade, Salim, não é que não são oferecidos. Na verdade, Não, tem não, na não rede, são tem a oferecidos por oferta, vocês, mas né? É só para ficar isso mesmo. claro, né, ele não é Isso mesmo. oferecido Na pelo verdade, tem uma Hospital oferta, Policlínica. mas já estão sobrecarregadas, né? Uhum, Eu vou começar com o pronto atendimento de azul e verde, né, que é a baixa e média complexidade. A gente pode trabalhar no período noturno, igual era anteriormente, né? Trabalhando no período noturno de 12 horas, sábados, domingos e feriados 24 horas, para aquele horário que a unidade básica não esteja funcionando, né, que é uhum. o maior gargalo hoje. A gente sabe da dificuldade que o município tem de contratar profissional médico, então nós estamos aqui para fazer esse atendimento. Nós temos aí também a Hora do Trabalhador, não sei se você recorda daquele programa Sim, sim. muito bacana que nós construímos Uhum. junto com o Conselho Municipal de Saúde, com o Sereste, com o município, que ofertava uma equipe multidisciplinar, incluindo o médico, para o trabalhador rural, para o trabalhador da cidade, que não tinha tempo de ir ao médico, a aqueles profissionais de nível superior ao longo do dia, né? Temos também a clínica médica, então nós não estamos ofertando a clínica médica também. Podemos ofertar muito mais procedimentos cirúrgicos, que hoje a, a, a oferta de profissionais para a nossa unidade, para fazer média complexidade, cirurgias de média complexidade, está muito boa, profissionais muito competentes, capacitados. Então, nós temos uma equipe técnica muito competente. Isso tudo para atender, para aumentar cada vez mais o volume de atendimento para o município. Para fazer cirurgia, como é que está a sua capacidade aí? Você tem espaço, tem, né, consegue fazer quantas salas de cirurgia você tem? Isso, hoje nós temos cinco salas no nosso bloco cirúrgico. É um bloco também que a maioria dos profissionais, 100%, já elogia muito o nosso bloco. Então, a mobilidade nossa, de média complexidade, ela vai até 300 procedimentos mês. Então, se a gente realmente referenciar o nosso hospital para cirurgia de média complexidade, nós vamos conseguir atender bastante, sabe? Nós temos aí um exemplo, a ortopedia de média, né, que tá sobrecarregada no regional. Nós temos a estrutura para fazer essas cirurgias. Aí tem uma infinidade de procedimentos que a gente sabe que está engargalado aí no nosso município. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas o Barbacena Online, nós temos alguns grupos de WhatsApp em que as pessoas recebem as nossas notícias rapidamente, e de forma muito rápida. Então, eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas, são 4.500 pessoas de Barbacena que estão cadastradas ali, que recebem, né, essas notícias. Eu fiz uma pesquisa rápida com eles, perguntando quais seriam as necessidades maiores na questão da saúde. E me surpreende a resposta que uma delas é exatamente o que você falou, que é a hora do trabalhador. Além dela, que é uma coisa que vocês têm capacidade de fazer, que até me deixa feliz saber que existe a possibilidade disso voltar, então tomara que vocês consigam ajustar tudo isso com a Secretaria de Saúde para que isso retome rapidamente, para que isso possa ser feito de forma mais breve possível, que é
é um alento para a população de forma geral. E as outras duas coisas que apareceram foram os seguintes: as cirurgias eletivas, que é um problema crônico, né? E que eu acredito, inclusive, que vocês possam também auxiliar com essas 5 salas que vocês têm, né, no bloco cirúrgico, que ajudaria bastante. E a outra coisa, Otávio, são os leitos clínicos. Nós sabemos, infelizmente, que há uma deficiência, né, uma demanda maior do que o que há de oferta de leitos clínicos. Quantos leitos clínicos você teria capacidade de ofertar para o município? Então, Salim, vai depender muito, Salim, da nossa divisão com a necessidade cirúrgica, né? Por exemplo, e também de financiamento também, porque hoje o leito clínico também ele tem um custo muito elevado e um financiamento muito baixo. Então, tudo isso tem que ser equacionado. E o que não me espanta, Salim, que é justamente, nós não combinamos essa entrevista, né, de forma alguma, pelo contrário, né, o profissional que você não nos surpreende isso. Por quê? Era o serviço que a Policlínica fazia, né? Que ela estava sendo referenciada para isso, né? Que é justamente isso. Nós estamos aqui para atender a necessidade da população, para atender a população. E estamos aqui de portas abertas para usufruir mesmo da nossa estrutura. Entendi, mas você não teria condição de mensurar para mim a quantidade de leitos Não, possíveis, porque, ou pelo porque, menos um porque número, né, próximo. não, por exemplo, como eu posso ter 30 leitos, como eu posso ter 15 leitos. Vai depender da necessidade, porque a gente tem que fazer uma mobilidade para atender a necessidade do momento. Entendeu? Porque a média complexidade ela tem essa sazonalidade ao longo do período. Entendeu? Às vezes ele Uhum, vai precisar de clínica médica, às vezes ele vai precisar muito de clínica cirúrgica. Então a gente tem essa capacidade de fazer essa mobilidade, entendeu? aham. Nessa Mas nós pesquisa temos a que eu capacidade, pelo contrário, nós temos áreas aqui no hospital que, dentro de um breve tempo, nós podemos ampliar ainda mais o atendimento de leito clínico. Então, vai depender de tudo, porque, por exemplo, a gente abre o CTI. Para cada Uhum. leito CTI, eu preciso de um leito clínico. Né? Então, assim, tudo vai depender muito do que realmente for desenhado para a instituição perante a rede. Entendeu, Salim? Entendi. Não, eu compreendo a situação. Dentre as coisas que o pessoal ponderou comigo também, eles reclamam um pouco da atenção na saúde básica, né, atenção básica da saúde, unidades básicas de saúde funcionando melhor e outras questões também, mas eu diria para você de postos de saúde, investimento um pouco maior nessa questão, sabe, da atenção básica de saúde, mas é questão do município, principalmente a Secretaria de Saúde, tomar essa providência. Última pergunta para Sim. você, Otávio, é o seguinte: o Hospital Policlínica, ele tem recebido verbas, né, de emendas parlamentares também para poder ajudar nesse contexto todo aí que você, né, tem uma demanda grande também, financeiramente falando? Então, Salim, nós temos algumas estratégias para a captação de recursos. Hoje, o hospital não recebe tanta verba igual recebia anteriormente, até mesmo por causa do volume e a importância que ele tem na rede, assim, hoje, eu acho, é a minha percepção. Mas nós já estamos articulando junto com a vereança, com os vereadores parceiros, os vereadores já estão movimentando para trazer junto aos seus deputados o investimento de emenda parlamentar ao município. Nós tivemos aí alguns deputados que mandaram verba para a gente, o Reginaldo Lopes, Cristiano Silveira, Padre João recentemente, mas a gente entende que a gente tem capacidade ainda mais de fazer essa captação, de aumentar mais esse volume. Uhum. Não, Mas ainda perfeito. é importante salientar que esses recursos ainda não caíram, né? Nós ainda estamos na Uhum. perspectiva de receber. Aham. Também nós recebemos um incentivo do governo federal, tá para cair agora um incentivo do governo federal também, que vai ajudar na execução do nosso contrato hoje. Uhum. Perfeito. Otávio, olha, muito obrigado pela entrevista, pela conversa que a gente teve aqui, e certamente agora nós vamos partir para ouvir também o Conselho Municipal de Ok. Saúde, ouvir o prefeito, ouvir, né, o Poder Executivo por intermédio do prefeito ou do secretário municipal de saúde. Muito obrigado, Otávio. Certo, Salim, eu que agradeço aí pelo apoio. Eu espero que todos que vejam essa entrevista entendam a necessidade
que a população está tendo e a capacidade que nós temos instalado para atender a população. Isso é que é importante, todos nós imbuídos, todos nós juntos, a gente promover aí a assistência do município. Em todas as áreas, seja ela na média, alta, baixa, com todas as unidades hospitalares, são parceiros do município, sempre foram parceiros do município. Muito obrigado, estamos juntos, agradeço mesmo pela atenção. Dando sequência à nossa reportagem sobre a questão envolvendo os leitos de UTI na Policlínica aqui de Barbacena, vamos conversar agora com a Carmen Lúcia Werneck, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde. Carmen, seja bem-vinda ao canal BOL. Obrigada. É muito importante esclarecer a população sobre os acontecimentos de saúde. Carmen, a primeira pergunta é exatamente o que está contratualizado entre a saúde de Barbacena e o Hospital Policlínica. Então, o contrato ele foi assinado no ano passado, inclusive ele está vencendo agora e já vai ser mandado para eles uma nova, né, para eles assinarem a continuidade do contrato, e aí é com ambulatório de especialidades que eles fazem, de cirurgia, né, exames de média complexidade de diagnóstico para fazer essas cirurgias, né, exames pré-operatórios, tem uma unidade de cuidados prolongados e fazem também cirurgias de média complexidade e catarata. Isso que está contratualizado, né? O contrato ele é pago mensalmente, tem um valor pré-fixado, né? Eles recebem antecipadamente, que é um valor aproximado de 386 mil, e se eles cumprirem as metas, porque tem uma avaliação qualitativa e quantitativa do cumprimento das metas, aí eles recebem mais um valor, que é mais ou menos em torno de 264 mil. Então, o total mensal recebido, que eles poderiam receber se cumprir todas as metas pré-fixadas, né, é 650 mil, mais ou menos, mensais, e que são repassados todos, o pré-fixado é repassado mensalmente e está em dia, e depois que faz o processo de avaliação, que tem a participação do conselho nessa avaliação, do prestador e da unidade e da secretaria, então eles fazem jus a esse restante. Se não cumprir, tem o desconto dessas parcelas. Tá Perfeito. certo? Agora, sobre esses serviços de raio-x e mamografia, né, o que você pode me falar sobre eles? Então, é porque houve necessidade, a gente tem um problema com relação a imagens, né, com exames de imagens, então a gente pactuou, né, fez um aditivo no contrato para eles receberem a radiografia, o aparelho de radiografia e o de mamografia. E foi tudo feito com um contrato, o Ministério Público mediou e tudo. Eles receberam essas máquinas do SUS, né? Foi repassado para eles colocarem em funcionamento e fazer o atendimento. E nós fizemos uma reunião sexta-feira com o atual presidente lá do IMAIP, o senhor Otávio, e a gente ficou meio assustado porque ele disse que não quer fazer. Então, assim, isso que preocupou, porque a gente já tinha um plano, porque o Hospital Ibiapaba não aceitou um tomógrafo que veio para Barbacena, a gente já estava em processo de negociação para transferir esse tomógrafo também para fazer esse serviço lá no IMAIP, né, na maternidade, e a gente ficou assustado porque ele disse que não ia receber esses equipamentos, porque tinha sido um contrato que não era bom para o IMAIP. Mas ele foi todo acordado com a diretoria anterior e a gente ficou preocupado por isso, porque contratos não podem ser rasgados simplesmente, né? Eles têm que ter cumprimento, porque foi uma coisa que é uma necessidade da cidade. A gente tem problemas com esses exames, então a gente precisa que o prestador cumpra aquilo que ele contratou. Uhum.
Agora, vamos falar sobre os leitos de UTI, né? Esses leitos eles foram feitos com recursos do SUS, Carmen, e o que está faltando para que eles sejam habilitados por parte da Policlínica aqui de Barbacena? Então, eles foram feitos com recursos do SUS, foram implantados na época da pandemia, né? Porque o hospital virou referência em Covid, mas o que que acontece? Para fazer a habilitação dos leitos, de qualquer leito de UTI, em qualquer hospital, eles têm que passar pela vigilância, passar por todo o processo, porque senão o Ministério não libera o recurso. E quem custeia os leitos de UTI não é o município, ele é um recurso que vem do Ministério da Saúde. Então, se não cumprir todos os requisitos, eles não liberam recurso e o município não tem condições, né, com recurso próprio, de cumprir com o pagamento desses leitos. Então, eles foram enviados para fazer para eles serem liberados para a Secretaria de Estado aqui de Minas, né, que é eles que fazem a primeira avaliação, e tem uma série de não conformidades por causa da arquitetura, porque o hospital é antigo, mas são coisas assim que o prestador ele pode justificar aquilo que não tem como mudar, né? Por exemplo, a tamanho das rampas, né? Que não tem como, ele não vai desmanchar o hospital para resolver. Então ele justifica isso e outras coisas que dá para fazer, que é uma porta, mudar alguma coisa. Então, ele já recebeu na reunião também. A gente se comprometeu que assim que ele fizer a entrega deste documento, né, validando essas questões, que a gente, mesmo o conselho e junto com a secretaria, a gente vai pessoalmente entregar esse documento lá em Belo Horizonte para poder liberar esse recurso, esse serviço aqui para a cidade. Inicialmente, são 5 leitos que é o que foi pactuado. É porque, mesmo o número de leitos, apesar da gente achar que está faltando ou não, é pela população, que é a quantidade de leitos de UTI que a gente tem na população. Né? Em relação à população, que a gente tem esse número de leitos. Então, também não sei se a gente vai conseguir os 10. O pleito inicial são 5 leitos, que eram 10, 5 foram para Santa Casa e já estão funcionando, e os outros 5 para o Imaípe. A gente tem muito interesse de que esses 5 leitos funcionem, então a gente quer que o prestador, né, faça essas alterações lá necessárias para a gente resolver essa situação logo, que é bom para todo mundo, para eles e para a gente. E como não tem como a gente pedir ao Ministério Público, que é o que o prestador diz, para fazer ele funcionar anteriormente, antes disso, porque também a gente não vai ter recurso para pagar. Então, não adianta o leito funcionar e a gente não ter recurso. A gente, que eu digo, os cofres do município, porque os leitos de UTI são pagos pelo Ministério da Saúde, né? Recurso federal. Entendi. Agora, ô Carmen, veja bem, quais são outros serviços que podem ser oferecidos pelo Hospital Policlínica, né? Principalmente para resolver as questões emergenciais que o município e a região, porque aqui é referência na saúde, aqui na nossa região, por favor. Então, um dos principais coisas que a gente precisa é a parte de cirurgias eletivas, porque a gente tem filas grandes, e o hospital, então, ele já oferta hoje umas 150 cirurgias, ele pode aumentar esse quantitativo, né? Fazer também cirurgias para outras cidades aqui da macro, né? Isso é uma coisa que pode ser também pleiteado. Leitos clínicos ele pode fornecer,
também, a hora do trabalhador, que já aconteceu lá, né? Que era um programa bem bacana para os trabalhadores serem atendidos em horário fora do horário de expediente, né? Ele funcionava de 17 às 21 horas lá no Imaípe, já funcionou assim. E também a gente falou para ele que a gente ia fazer todo o possível, e a gente tem uma outra demanda, que são o verde e azul, que são os pacientes que não conseguem ser atendidos nas urgências, porque as urgências e emergências eles atendem, segundo o protocolo lá de Manchester, só aqueles mais graves, que a gente fala o laranja e o vermelho, né? E aí, porque as pessoas vão para o hospital regional para ser atendidos no PA, mas eles ficam muito tempo, porque o verde e azul não é urgente. E então isso antes, né, antes da pandemia, esse verde e azul eles eram atendidos na maternidade. E porque foi uma estrutura que a gente construiu aqui para a urgência e emergência da cidade, né? Mas conversando com o setor de regulação, ele disse que eles não podem fazer isso. Então, a gente tem que negociar isso com atenção básica. Na minha visão de conselho, eu acho que é mais viável do que fazer o horário estendido nas unidades básicas, porque as unidades básicas não têm, estão muito desfalcadas, e a gente não tem 100% de cobertura da população. Então, a gente está vendo como a gente vai resolver essa questão. Mas o horário do trabalhador, os 30 leitos, né, as imagens, né, todo esse processo de imagens de exames de média complexidade e aumento no número de cirurgias, é uma coisa que o hospital pode fazer e pode ajudar muito a saúde de Barbacena. Ô, Carmen, nós temos no Barbacena Online 4.500 pessoas em vários grupos de WhatsApp que recebem as nossas informações de forma instantânea. Então, ontem, nosso trabalho, né, de produção da matéria pesquisou com algumas pessoas sobre essa situação. Foi uma amostragem que a gente fez. A primeira pergunta que nós fizemos foi sobre se a pessoa utiliza o SUS. Então, aqueles que responderam que utilizavam, nós perguntamos quais seriam as necessidades mais prementes para a cidade de Barbacena na visão daquelas pessoas. Então, a primeira coisa que todo mundo comentou, assim, que a grande maioria comentou, na verdade, foram as cirurgias eletivas. Para eles, né, existem sempre algum parente ou alguma pessoa próxima que está aguardando por uma cirurgia. A outra coisa já foi uma surpresa para nós, que foi a hora do trabalhador. O que eles ponderam em relação a isso? Que às vezes a pessoa não consegue, durante o horário de trabalho, sair do trabalho para poder procurar o médico, para ser atendido, para fazer um exame e tal. Então, nesse contexto, a hora do trabalhador também apareceu. E a terceira coisa que apareceu foi o aumento de leitos clínicos, tá? Porque o que acontece? Há uma reclamação, de forma geral, de que as pessoas às vezes precisam ficar em macas, aguardando atendimento nesse sentido, né? Então, eles pedem também o aumento de leitos clínicos. Então, a nossa última pergunta, mas que envolve os 3 assuntos, seria como é a visão do Conselho em relação às cirurgias eletivas, em relação à hora do trabalhador e, principalmente, sobre o aumento de leitos clínicos. Certo. Então, nós fomos recentemente, segunda-feira agora, 29, 30, 31 de maio, na Conferência Estadual de Saúde, né? Que nós fomos representar Barbacena. E nós ficamos muito felizes na conferência, porque a fala do secretário, né, do Fábio Baquerete, é que ele vai a proposta dele é zerar as filas de cirurgias eletivas e também melhorar e fazer a cobertura de 100% da atenção básica no estado de Minas Gerais. E Barbacena, hoje, a gente só tem 67%, 70% de cobertura. Então, a gente tem muitas áreas descobertas. Então, isso acaba
causando agravamento das pessoas, das doenças, e a gente precisa de ter essa cobertura desses leitos clínicos, que não pode ser no regional, porque o regional ele está mais relacionado à alta complexidade. Então, a gente dividiu o funcionamento da saúde aqui, em que cada hospital tinha vocação. Então, a parte de trauma ficou com o regional, na Santa Casa ficou crianças, mulheres e neurologia, e no Ibiapaba ficou a parte de oncologia e cardiologia. E no IMAIP, né, na maternidade até então, antes da pandemia, eram atendidos esses leitos clínicos do verde e azul, quando a pessoa tinha uma condição menos grave, né, que também tem que ser cuidado, porque senão ela acaba se tornando grave. Então, era lá que fazia isso, por causa da não cobertura dos 70%, da cobertura total que a gente não tem da atenção básica aqui. Porque quem faz o grande trabalho do SUS é a atenção básica, né? Então, precisa de ter um olhar muito voltado para eles. Essa é a proposta do Conselho, né? E, então, as cirurgias eletivas, está havendo um processo para que elas aconteçam, né? A gente fala mutirões, para que um grande número seja realizado num curto prazo, para zerar essas filas. E a hora do trabalhador também é muito importante, porque o trabalhador ele não tem, né, para evitar, né, até faltar ao trabalho, né, e ter o dia cortado, essas coisas todas que podem acontecer. Então, esse horário do trabalhador, ele é muito bem-vindo, e ele foi uma proposta do Conselho para que ele fosse criado, né, lá atrás, quando ele foi criado, juntamente com o programa de agroecologia, para a gente ensinar, né, a gente fez um grande programa para ensinar as pessoas a produzir sem o uso de veneno, porque é uma grande causa de adoecimento na nossa cidade também. Então, junto com esse projeto da agroecologia, a gente fez a proposta da saúde do trabalhador, que funcionava muito bacana, porque tinha uma equipe itinerante que ia nas comunidades rurais, que também tem muita dificuldade, né, de chegar até o serviço de saúde. Então, foi uma proposta muito bonita, né, que Barbacena fez, mas aí, infelizmente, acabou, mas a gente está tentando retornar, e o IMAIP seria um parceiro fundamental para que isso acontecesse, porque já aconteceu lá, e eles fizeram um trabalho muito, muito bom em relação à saúde do trabalhador. E é uma equipe multidisciplinar, não é só médico, tem médico, dentista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Então, é um tratamento assim, completo, né, para as pessoas, e para os trabalhadores em questão. E lembrando que pelo SUS, trabalhador é qualquer pessoa que faz qualquer trabalho, não precisa ter carteira assinada, nem nada disso. A gente atende, né, o SUS atende todo mundo. Perfeito. Carmen, muito obrigado pela entrevista, e foi bem esclarecedora a posição do Conselho Municipal de Saúde. Obrigado. Obrigada, Salim. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.